Olá, sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos, mas acho que a maioria hoje vai ser mulher aqui nessa live. A live vai ser sobre menopausa, as fases da menopausa, perimenopausa, e hoje eu vou conversar com uma colega endocrinologista, a Mônica de Oliveira. Mônica deve estar entrando. Então, a Mônica é minha colega de faculdade e eu muito feliz de recebê-la aqui. Ela é preceptora, olha, ela já entrou aqui, do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, o IMIP, em Pernambuco. É diretora do Departamento de Medicina Feminina, Andrologia e Transgeneridade, DEFAT, ISBEM, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Oi, Mônica, boa Oi, noite, boa estou te noite, apresentando pessoal. aqui. Boa E noite. ninguém mais adequado para falar. E, por fim, ela é mestre em Medicina Interna pela Universidade de Pernambuco. Vocês Boa estão me noite, escutando bem? Mônica. Estão me escutando Eu estou bem? escutando bem. Tá ótimo. Boa noite, pessoal. Obrigada, Suzana, pelo convite da gente estar aqui conversando a De respeito de um novo, tema que eu gosto né? tanto, né? Suzana é uma grande amiga antes Uhum. de ser colega endocrinologista, né? E isso deixa a gente bem à vontade de hoje estar conversando sobre um assunto que tem tudo a ver, né, Suzana? Inclusive com os momentos nossos. Sim, com a nosso momento, nossa faixa etária. Exatamente. Quem não chegou, chegará, né? Quem não chegou, chegará. Estamos aí nesse processo. E, assim, não sei por que nós estamos nesta fase também, né? Chama mais atenção. A gente atende mais pacientes, né? Os nossos pacientes são predominantemente mulheres na endocrinologia, tem vários outros problemas, mas uma hora elas vão referir que estão entrando no climatério, na menopausa. E aí, bom, a gente pode até comentar um pouquinho sobre esses termos, né? Tem perimenopausa, climatério, menopausa, Então vamos diferenciar lá. para a gente. Climatério é uma fase de vida da mulher, é um período, né, que de transição entre a vida reprodutiva da mulher e a vida não reprodutiva, tá certo? Então esse período que dura anos é chamado de climatério. E o climatério, ele é dividido em outras fases, como por exemplo a perimenopausa. Então, a perimenopausa nada mais é do que o início dessas transformações que vão acontecendo na mulher, que em umas pode chegar de uma forma mais abrupta, em outras chega de uma forma bem mais lenta, que são modificações, às vezes, inicialmente sutis, aumento do ciclo menstrual, do tempo, né? A mulher que menstruava regularmente passa a menstruar com um tempo mais longo, o ciclo passa a não ter, a gente não ter aquela regularidade nos ciclos. E aí essa fase da perimenopausa, ela pode ser dividida ainda em precoce e em tardia. A fase precoce, a gente, do ponto de vista laboratorial, se consegue identificar um aumento já do FSH, que é um hormônio que estimula os ovários, ou seja, os ovários vão cansando, vamos dizer assim, e aí esse FSH vai começando a subir, e é caracterizada por ciclos irregulares, com até 7 dias, mais ou menos, de mudança, de aumento, um atraso, vamos dizer assim, da menstruação chegar. Depois a gente vai ter a perimenopausa tardia, que seria já quando você tem irregularidades maiores no ciclo menstrual, a mulher pode passar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem menstruar, depois menstrua, às vezes menstrua muito, de uma só vez. Ou seja, alterações no ciclo menstrual que geralmente estão acompanhadas também por alterações em calores, em suores, em irritabilidade, insônia. Ou seja, a mulher vai percebendo alterações
na sua vida, de um modo geral. Agora, a menopausa, a gente só vai poder chamar de menopausa. A menopausa é um diagnóstico retrospectivo, ou seja, a gente tem de ter parada de ciclos menstruais há pelo menos um ano para a gente dizer, poder caracterizar que a paciente, que a mulher entrou na menopausa. Então, a menopausa é um diagnóstico que a gente dá após 12 meses, pelo menos, do último ciclo menstrual. É isso que a gente caracteriza a menopausa. Mas a perimenopausa, que faz parte, é uma das partes do climatério, porque aí o climatério é dividido em perimenopausa, menopausa e menopausa tardia. E aí, essa fase de perimenopausa é essa fase de transição inicial, vamos dizer assim. Uhum. E a idade média, né, acontece entre certo. 40... A classificação. Em relação à idade da menopausa, né, a menopausa fisiológica, ou seja, aquela menopausa normal, habitual, na maioria das mulheres, ocorre entre 45 e 55 anos. A maioria em torno de 51 anos, tá certo? No Brasil tem um estudo mostrando em torno de 50, na literatura mundial entre 50 e 51 anos. Quando a menopausa ocorre antes dos 45 anos, mas depois dos 40 anos, a gente chama de menopausa precoce. Então, entre 40 e 45 anos, menopausa precoce. E abaixo dos 40 anos, quando a mulher deixa de menstruar antes dos 40 anos, a gente dá o nome de insuficiência ovariana precoce, que é uma outra entidade, né? Que pode decorrer por diversas causas, desde as causas iatrogênicas, como, por exemplo, uma quimioterapia, uma cirurgia ovariana, né? Ou pode acontecer também como causas autoimunes, causas genéticas. Existem várias mutações associadas com a menopausa precoce, se bem que é bem verdade que a maioria das insuficiências ovarianas precoces, elas são idiopáticas, ou seja, a gente tenta descobrir e não descobre a causa, né? Então, é isso que é dividido, né? 45 a 55 seria a menopausa natural, fisiológica, 40 a 45 precoce, e antes de 40 a insuficiência ovariana precoce. E aí, como você falou, né, é um período que algumas mulheres têm muitos sintomas, né? Para outras, esses sintomas vão vir de uma forma mais suave. É uma transição, né? É uma transição que pode durar aí de 4, 8 anos. Então, né, em geral, não é uma coisa que acabou, né? E vem os sintomas que a gente vai falar sobre, né, tratamento mais tarde, dessa fase que incomoda demais as mulheres. O primeiro sintoma, né, a primeira alteração, você falou, a alteração dos ciclos menstruais, que eles se tornam irregulares, e depois, quer dizer, o que chama mais atenção, né, nas mulheres são os calores. Fala, Mônica. Exatamente. Não existe uma ordem, nem a síndrome climatérica, que também é esse conjunto de sinais e sintomas que a gente junta todos e caracterizados nesse período. A gente pode dizer também que chama síndrome climatérica também. Então, a síndrome climatérica, ela não é igual para todas as mulheres, né? Pode se expressar, não existe uma obrigatoriedade de acontecer X, Y e Z, né? Cada mulher pode se expressar de um determinado modo, né? Mas o que mais está comum é a irregularidade, o que é mais comum é a irregularidade menstrual, e sem dúvida nenhuma, o sintoma mais marcante, vamos dizer assim, da menopausa, da síndrome climatérica, são os fogachos. E o que são os fogachos, né? Os fogachos são alterações no centro termorregulatório da mulher. Até hoje não é bem definida a fisiopatologia dos fogachos. Mais recentemente, a gente vem sendo descrito, né, alterações num grupo de neurônios, né, que
São neurônios que estão lá no hipotálamo da gente, perto do centro regulatório. E nesse momento, vamos dizer, em 2023, é o que a gente tem mais consubstanciado na fisiopatologia dos fogachos, né? Que nada mais, assim, o que é? Então, a gente vai ter uma diminuição dos estrógenos, dos hormônios femininos, o principal representante é o estradiol, e essa diminuição nos níveis do estradiol vai fazer com que esses neurônios eles percam a inibição. O estrógeno inibe a ação desses neurônios NKY, né? NDKY, que é um sistema. E essa diminuição do estradiol, dos estrogênios de um modo geral, faz com que esses neurônios sejam mais ativados, levando a essas ondas de calor. Então, os fogachos são ondas de calor, geralmente ascendentes, né? A mulher sente aquele calor que sobe, né? E seguidos, geralmente, de uma sudorese fria, né? Os fogachos variam de intensidade, variam de duração e muitas vezes são noturnos, né? O que é muito incomodador, assim, perturba muito a qualidade de vida da mulher, né? Mas eles podem acontecer a qualquer momento, a qualquer hora. Eles não têm cerimônia nenhuma, os fogachos, né? Uhum. E a mulher pode passar um tempo tendo fogacho, depois deixar de ter um período, depois voltar a ter. Por quê? Porque a falência dos ovários ela não acontece de forma abrupta, né? É uma falência lenta. Então, é gradual, mas às vezes a gente tem períodos que tem mais fogachos. Há relação também de fogacho com a questão psíquica também, né? Não é somente, mas existe períodos de maior estresse, de maior vulnerabilidade. A mulher parece apresentar maior intensidade dos fogachos e maior frequência. Então, os fogachos, na realidade, são um marcador da diminuição. Em última análise, porque essa é uma das fisiopatologias que eu estou falando, né? Mas, em última análise, os fogachos decorrem de uma diminuição estrogênica. Diminuição do hormônio leva à presença dos fogachos. E uma coisa interessante, Suzana, deixa eu fazer um adendo só, que é uma coisa que vem sendo muito descrita mais recentemente, né, que é uma coisa que particularmente eu tenho bem interesse, assim, é a questão dos fogachos como marcador de doença cardiovascular. Não sei se, né, os fogachos, principalmente quando eles acontecem de forma precoce, sabe? Por exemplo, as pacientes com insuficiência ovariana precoce, como eu falei, que tem essa perda ovariana acontece muito cedo, né? Da função ovariana acontece cedo, e que tem fogachos, né? Mas não só na insuficiência ovariana, mesmo na menopausa. Ou seja, aquela paciente que tem uma menopausa precoce, tem um estudo bem interessantíssimo, uma coorte que avaliou presença de fogachos com mortalidade cardiovascular, com evento cardiovascular, né? E mostrando que a paciente que tem a menopausa mais tardiamente, ou seja, ele dividiu a cada 5 anos, né? IOP, menopausa 40, 45, 50 e 55, obviamente controlando fatores outros, né? Fazendo análise multivariada. Aquelas pacientes que tinham fogacho mais precoce, que duravam mais tempo tendo fogachos, essas pacientes tinham mais eventos cardiovasculares, sabe? É uma coisa interessante, né? Vamos seguir aqui. Então, esses fogachos, eles podem alterar, né? Também o humor, a qualidade do sono, que as mulheres se queixam bastante, né? De uma deterioração do sono nessa época. Está relacionado ao fogacho ou tem mais coisa, Mônica? Veja, os fogachos, sem dúvida nenhuma, as mulheres que têm mais fogachos, elas são mais sintomáticas. E elas, veja, imagine você ser acordado várias vezes, às vezes numa noite você pode ter vários despertares, né? Isso não precisa nem provar cientificamente, mas também, né? Estudos assim, colocando sensores, né, em subcutâneo para você avaliar
presença de fogacho e fazendo polissono, o conjunto dos dois, né? Avaliando sono e presença de fogacho, mostra mesmo que a mulher, os despertares, que a gente já sabe disso intuitivamente, né? Do ponto de vista que as mulheres relatam clinicamente isso. Mas o fato é que o sono muitas vezes interrompido, né? A pessoa fica destruída no outro dia, né? Então, é um conjunto de coisas. E esse do sono, assim, da interrupção dos fogachos, tendo repercussão no sono, na qualidade de vida, porque aí você fica mal-humorada, você não dorme, você já fica mais irritada, né? E é uma sucessão de coisas. Mas não é só isso também, assim, não é só via fogachos, né, que acontece a diminuição a piora da qualidade de vida. Porque o estradiol, que é o hormônio feminino, que o principal, sempre que eu vou me referir aos estrógenos, de um modo geral, eu vou me referir mais ao estradiol, mas assim, a gente pode inferir que eu estou falando de estradiol, estou falando de estrona, de estriol, de todos os estrógenos, tá certo? E aí... Toda a classe. Hã? Toda a classe. Dos estrógenos, né? Porque é uma diminuição principal do estradiol, né? Que é o principal representante, inclusive. Então, assim, nós temos essa diminuição do estradiol, ela vai ter... O estradiol é um hormônio extremamente importante na qualidade de vida da mulher e na saúde da mulher. Não é à toa, por exemplo, que as doenças cardiovasculares acontecem mais no período pós-menopausa, né? Isso é bem clássico. A gente tem homens tendo mais de eventos cardiovasculares mais jovens do que mulheres. Depois da menopausa, as mulheres ultrapassam o homem, possivelmente porque, quase que cientificamente provado, que é porque perde a proteção estrogênica, né? E a gente tem receptor estrogênico no corpo todo, né? Em sistema nervoso central, em mama, na questão urovaginal, coração, no corpo todo a gente tem receptor estrogênico, né? Então, a influência em olho, em secura. Então, a influência dos estrógenos é imensa. Então, o que é que a gente vai ter ainda na síndrome climatérica? É tanta coisa, mas vou começar a dizer algumas coisas aqui. Que, por exemplo, o que é que a qualidade de vida, além do fogacho, do diminuir do sono, o que é que o estrógeno pode causar, por exemplo? E em termos de articulação, um exemplo bem simples, articulação, lubrificação articular. Por que é que a gente começa a ter mais dores também, né? Tem a questão da idade, da possibilidade de artrose e tudo, mas há uma diminuição clara da lubrificação das articulações com a diminuição estrogênica. A gente sente isso, pode sentir também nos olhos, né? A diminuição da lubrificação ocular, como também da lubrificação vaginal. Então, é muito comum a qualidade de vida sexual da mulher também piorar, né? A mulher se sente mais ressecada. Muitas vezes o ressecamento leva a dispareunia, ou seja, leva a dor na relação. Então, essa dor, quem vai gostar de ter relação tendo dor? Então, já diminui a atividade sexual. Então, são inúmeras as alterações que a gente tem no climatério e depois na menopausa, mais ainda, né? Você pode ir lembrando, se quiser, que eu vou falar. Ah, tá bom, vamos aqui. A gente fez um roteirinho. A Raquel, né, a gente comentou que os fogachos estão associados ao aumento do risco cardiovascular. A Mônica falou, né? Depois essa live vai ficar gravada, então pode assistir e pegar esse comentário da Mônica. Bom, tem outra pergunta aqui, a relação entre essa fase pré-menopausa e a alteração do humor, né? Porque parece que está em TPM todo o tempo. É bem por aí. Sim. É bem por aí. A gente tem, como eu falei, né, receptor estrogênico também, sistema nervoso central, e há também uma diminuição com a questão dos fogados, com a diminuição do estradiol. O estradiol tem uma relação bem complexa, bem verdade, é até difícil da gente definir assim,
com poucas palavras, mas o estradiol, a regulação do receptor estrogênico, ele também tem interação, tem interconexão, vamos dizer assim, com a questão do sistema de recompensa, sistema límbico e sistema de serotonina também. Então, a serotonina é um neurotransmissor do bem-estar, né? E a diminuição do estradiol tem relação com a diminuição também nos níveis de serotonina. Então, essa questão do humor com a menopausa, tem sim, tem substrato fisiopatológico que a gente está falando isso. Além dessas outras alterações que fazem com que é um período de vida da mulher que faz a mulher repensar um bocado de coisa, né? E que também essa coisa da qualidade do sono, as mudanças corporais, que muitas vezes não são bem recebidas pela mulher. Então, é um bocado de coisa que interfere e que muitas vezes levam a mulher a ter vamos dizer assim, um comportamento tendendo à depressão, a transtorno de humor, a transtorno de ansiedade, né? Que pode estar tudo junto num pacote só. É difícil da gente estar diferenciando, né? Botando cada um na sua caixinha, né? Uhum. Tem mais uma perguntinha aqui. A gente vai chegar lá, tá, Marli? A gente ainda está nos sintomas, mas vai falar do tratamento. E aí tem ainda, né, da síndrome cognição, que tem listado aqui, né? Distribuição de gordura, tem na caixinha de pergunta também a dificuldade de perder peso, e aí se acumula mais gordura na região visceral, também está associada nessa fase à perda óssea, né? Depois, quando a gente falar de tratamento, vai falar um pouco, né, do benefício da terapia hormonal sobre os ossos. Nessa fase também tem uma perda óssea bastante significativa e as mulheres podem evoluir aí mais rapidamente para uma osteoporose, uma osteopenia, uma osteoporose. Ai, Mônica, assim, dos que eu tinha listado aqui, do sono, da libido, né? Osso, geniturinário. Quer comentar sobre geniturinário? Geniturinário é aquele que eu estava falando, né? A gente vai tendo Das infecções. Oi? Esses receptores. Que pode ter também. Esses receptores estrogênicos, depois você complementa, né? Tá. Esses receptores estrogênicos, a gente tem uma intensa presença de receptores estrogênicos na região genital, né? Não é à toa. Então, assim, com a diminuição dos níveis de estradiol, né? Esses receptores vão sendo menos estimulados e isso interfere, inclusive, no trofismo vaginal. A vagina de uma mulher pós-menopausa é uma vagina, se não for tratada, principalmente, né? Uma vagina diferente de uma vagina de uma mulher no menarque normal, ou seja, quando ela está bem estrogenizada. E essa diminuição, não só o enrugamento da parede vaginal, como a espessura da parede vaginal, a diminuição na espessura, a diminuição no enrugamento, a diminuição na vascularização do clitóris, por exemplo, a diminuição da vascularização dos pequenos e grandes lábios. Isso tudo leva a uma diminuição tanto de sensibilidade quanto de as glândulas que secretam o muco vaginal, a secreção vaginal, elas também têm um processo de atrofia, vamos dizer assim. E isso faz com que a relação, a penetração não seja uma penetração como antes, principalmente. Eu acho que é muito também passa por aí, de dizer por quê? Porque há uma diminuição da lubrificação natural, há uma diminuição da inervação, não o número, mas o estímulo da inervação, e isso faz com que muitas vezes haja dor. E essa dor limita a atividade sexual, como eu falei.
Isso também é refletido, essa atrofia vulvovaginal, às vezes as pacientes falam, eventualmente, né? Eu não estou tendo relação, então eu não vou me preocupar com isso. Mas é uma coisa, aí depois pode voltar para a gente, às vezes, com é, infecção urinária de repetição, né? A Isso, gente era vê esse o infecção ponto que eu urinária de queria chegar. repetição, vê um sumário de urina com hematúria, com sangue, e aí você faz, gente, aí a paciente, não, eu não estou com esse sintoma todo, não sei o quê, e quando você vai ver, é simplesmente atrofia vulvovaginal, né? Então, essa atrofia, ela deve ser tratada mesmo a paciente que não esteja tendo, a paciente que não esteja tendo atividade sexual, mas ela deve ser tratada para o bem-estar geral e também pela essa questão de infecção urinária, principalmente se for uma infecção urinária de repetição, tá certo? Se for infecção urinária de repetição, deve ser tratada. Tá. E, bom, passamos pelos sintomas, o diagnóstico O diagnóstico da clínico. menopausa, o diagnóstico é clínico, tá certo? Então, a gente não precisa, a gente só vai fazer diagnóstico laboratorial, ou seja, que é a solicitação do FSH, que é o hormônio estimulador dos ovários, né? A gente só vai pedir esse folículo estimulante, hormônio folículo estimulante. A gente só vai pedir o FSH caso haja dúvidas, ou seja, naquela paciente, principalmente no contexto das insuficiências ovarianas precoces. Aí sim, que não é o habitual uma paciente parar de menstruar abaixo de 45, 40 anos, principalmente dos 40 anos. Então, nesse contexto, aí a gente deve dosar o FSH, pelo menos com duas dosagens confirmando com duas dosagens, com pelo menos um mês de diferença entre uma dosagem e outra. Mas isso, como eu estou lhe dizendo, é um caso, vamos dizer, de exceção. Para a mulher que começa com sintomas climatéricos entre 40 e 45 anos, ou entre 45 e 55 anos, ela não precisa, é um diagnóstico clínico, né? Não precisa de exame nenhum para dar diagnóstico de climatério e muito menos de menopausa, que aí a menopausa seria só depois de um ano da última período menstrual. Então, acho que agora a gente pode começar a entrar no tratamento. Bom, das perguntas, Deixa não sei eu se só falar uma coisa quer, que eu ia dizer pode falar. ainda em relação a sintomas, né? Porque muitas vezes esses sintomas, eles podem vir de forma insidiosa, vamos dizer assim. E só depois eles vão abrir com um quadro mais típico, né, de menopausa. Então é só para estar atento, né? Uhum. Mas estar atento a essa questão. E voltando ainda a diagnóstico, né? A menopausa deve ser um período, né, de reavaliação. A gente deve aproveitar o período da menopausa para fazer uma avaliação da saúde da mulher, né? Então, as doenças, principalmente cardiovasculares e osteometabólicas, elas, de um modo geral, elas aparecem muito na pós-menopausa, né? Então, aproveitar esse período da mulher para fazer alguns exames no sentido de avaliação da saúde geral, ou seja, um perfil lipídico, né? Uma glicemia de jejum. Esses são exames que a aferição da pressão, a aferição do peso, do IMC, isso a gente deve aproveitar esse período para avaliar essa mulher de um modo geral. Não existe fazer aquele monte de exames, aqueles exames completamente, muitas vezes que não há necessidade, mas avaliação do ponto de vista glicídico, lipídico, né? E dados antropométricos, ou seja, pressão, cintura, peso, barra IMC, devem fazer parte da avaliação da paciente nesse momento. Isso aí é fundamental. E aí a gente aproveita esse período também para fazer os exames de prevenção, né? Então, a prevenção de
câncer de colo de útero deve ser feito, que isso a mulher já deve ter iniciado há muito tempo, mas a gente deve reforçar a prevenção de câncer de mama, então a ultrassom e ou mamografia. E por que isso? Por que esse e ou mamografia? Porque a mamografia é um exame que, para ele é cada vez melhor quanto mais a mama da mulher estiver lipossubstituída, ou seja, estiver com mais gordura, né? Isso facilita a avaliação pela mamografia. Quando a mama ainda é uma mama jovem, que muitas vezes acontece nesse período da perimenopausa, o exame de ultrassom é melhor. Então, a gente deve fazer exames complementares, tá certo? Nesse período não é só ultrassom, é só mamografia e pronto, não. Muitas vezes, se a mama for densa, uma mama heterogênea, é importante complementar a mamografia com ou com a ultrassom de mama, tá certo? Ultrassom. É. Então, mamografia e com ou sem ultrassom, dependendo do caso. A parte cardiovascular, de avaliação dos riscos cardiovasculares. Densitometria óssea, você sugere também nessa fase? A densitometria, ou sim. Não? Sim, e também a questão de câncer, o ultrassom endovaginal para a gente avaliar útero e ovários, tá certo? Mas, o que eu ia dizer em relação a... Foi mesmo que você perguntou? Esqueci agora. Densitometria. Sim, densitometria, sim. Densitometria é sempre uma polêmica. Densitometria, assim, porque, a rigor, a mulher deve fazer densitometria a partir dos 65 anos e o homem a partir dos 70, né? Isso é o preconizado pelo avançar da idade em si. Agora, o que é que se advoga? Se advoga que na menopausa a mulher deve fazer uma densitometria basal, ou seja, para avaliar a qualidade óssea dela, para que ela não perca esse tempo todinho até os 65 anos. E aí, nessa avaliação, a gente determinar a periodicidade, se é que vai fazer as outras densitometrias. Não é necessário, por exemplo, a paciente ficar repetindo, uma paciente que não tem fator de risco, que faz a primeira densitometria, a densitometria está ok, que não tem nenhuma doença desabsortiva, que não tenha nenhum fator de risco mesmo, não tenha história familiar, não use corticoide, não use álcool em forma demasiada. Um paciente saudável, tá certo? Não há necessidade dela ficar repetindo, como a gente vê às vezes, né? Repetindo densitometria todo ano. De jeito nenhum, não há necessidade. Mas há advogas que é salutar você pedir a primeira densitometria para avaliar a qualidade óssea dessa paciente. Se for tudo ok, a gente talvez só precisa repetir daqui a 5 anos. Agora, caso essa densitometria seja uma densitometria que esteja com alteração, aí a gente vai definir. E muitas vezes o tratamento nesse período com hormônio é uma das indicações, vamos dizer assim, tá certo? Então, fazer os exames, avaliação antropométrica, fazer o exame físico, fazer a bioquímica de glicose, colesterol, triglicerídeos, os exames de prevenção e a densitometria, a primeira. Tá, os hormônios aí, né, como você falou, não precisa, só em casos excepcionais, mais nada de da ficar saúde. pedindo LH, FSH, não precisa, tá certo? O diagnóstico é clínico, desde que seja na idade fisiológica da menopausa. Vamos lá. Bom, cadê? Você ia falar de tratamento. Tem umas perguntas aqui, tratamento. Tem umas perguntas, na verdade, aqui. Você está vendo aí? Talvez selecionar algumas. Deixa eu dar uma breve introdução assim do tratamento e aí a gente você vai fazendo as perguntas, tá certo? Tá. Então, vejam. Perfeito. O melhor tratamento para síndrome climatérica, ou seja, para fogacho, irritabilidade, insônia, secura vaginal, esse conjunto de coisas sem dúvida nenhuma, desde que a paciente não tenha contraindicações, a terapia hormonal da menopausa, tá certo? Então, a presença de fogachos que interferem na qualidade de vida da mulher,
é o ponto principal de indicação de tratamento. A terapia hormonal da menopausa, ela deve ser, de preferência, iniciada o mais próximo da menopausa mesmo. Às vezes até no período climatérico, assim, na perimenopausa mesmo. Não precisa esperar necessariamente. Se aqueles fogares estão sendo bem incomodativos, a gente pode iniciar ainda quando a mulher ainda tem alguns ciclos, ainda menstrua algumas vezes, tá certo? Então, o tratamento, ele é feito à base de 1 ou 2 hormônios. Se a mulher tem útero ainda, precisa usar 2 hormônios, que é o estradiol e a progesterona. Se ela não tem útero, por algum motivo, ela só precisa usar o estradiol. Quanto mais próximo ao hormônio da gente, o hormônio natural, é a melhor forma de tratar, ou seja, usar realmente o estradiol, ao invés de usar etinil, estradiol, usar outras combinações, a gente deve usar o estradiol mesmo, o valerato de estradiol, e a progesterona, de preferência, a progesterona natural micronizada, que é a própria progesterona que a gente produz, vamos dizer assim, né? Só não é igual porque é sintético, mas assim, a progesterona natural, ok? Então, esse tratamento, de preferência, deve ser feito de forma tópica, o estradiol ser feito transdérmico, que aí pode ser feito via adesivo, né? Ou via gel. Pode ser feito oral, Mônica, pode fazer tratamento com TH oral? Pode. Se a paciente não tiver fatores de risco ou outros, a gente pode fazer a via oral. Agora, mais fisiológica é a via transdérmica. A progesterona ela pode ser usada via oral ou via vaginal. Aqui eu já aproveito para dizer que gel de progesterona não protege útero, tá certo? Isso é importante a gente dizer. Então, a via de administração do estrógeno, da progesterona, as vias de administração são importantes nesses cuidados que a gente tem de ter com a paciente nesse período. Acho que de introdução é isso, né? Aí tem o que seria. Daí, Mônica. Que aí a gente poderia dizer que são os hormônios bioidênticos, né? Que o pessoal fala tanto o estradiol ou não, a progesterona. Suzana, A gente esse termo bioidêntico é um evita. termo que a gente evita muito, mas nada mais é do que isso. É o hormônio, é o estradiol mesmo e a progesterona mesmo, tá certo? O hormônio é bioidêntico, só que qual é a grande questão desse termo bioidêntico que tem se associado? Eles são hormônios bioidênticos, beleza, tá certo? Agora a questão é que esse termo bioidêntico tem se usado Sendo muito, apropriado. tem sido inapropriadamente utilizado sob uma desculpa, vamos dizer assim, de fazer uma coisa personalizada para a mulher, e aí sobre a justificativa de colocar isso de forma manipulada e fazer implantes, tá certo? A gente não é contra, eu acho que assim, o implante subcutâneo, ele é um implante, assim, é uma via extremamente interessante de via de administração de hormônio. Entretanto, a gente não tem uma padronização dos implantes. Essa que é a grande questão. A gente não tem estudos que a gente diga assim, ó, quando a gente bota um adesivo, a gente diz assim, ó, esse adesivo foi estudado, a farmacodinâmica dele é essa, a farmacocinética é essa, a gente vai poder, essa quantidade de progestógeno que existe nesse adesivo vai conseguir segurar o útero, vai conseguir antagonizar, vai evitar o câncer do endométrio. A gente tem as coisas mais ou menos bem estudadas. Enquanto que com esses implantes que têm sido muito propagados aí, a gente não tem isso. Muitas vezes a gente não sabe nem o que é que tem no implante. Eu recebo muito paciente que diz assim, não, foi colocado um implante. Eu digo, sim, mas era o quê? Qual era a quantidade do hormônio? Não, é um implante para mulher, né? E é implante para menopausa. Muitas vezes as respostas que elas me dão são essas. E esse que é o grande problema, né? A gente tem, hormônio a gente tem que ter cuidado, a gente tem de usar sabendo risco, sabendo benefícios, sabendo
pelo menos ter um risco calculado, o que a gente muitas vezes não tem nos implantes, entendeu? Se a gente tivesse implantes estudados, bem estudados, com quantidades, com tudo direitinho padronizado, seria uma via interessante de reposição hormonal, né? Porque você evitaria, por que é que a gente fala de vias como transdérmica? Porque é melhor do que a via oral. É porque impede a passagem hepática do medicamento, e essa passagem hepática, essa passagem pelo fígado, ela estimula uns fatores não muito legais, como aumenta a coagulabilidade, aumenta o PAI-1, que são mediadores que podem aumentar a pressão, podem aumentar o risco de trombose. Então, essa é a questão de a gente preferir vias transdérmicas, tá certo? Aqui alguém fez uma pergunta, na verdade, mais da parte dos sintomas, né? Pode ser. Mas também que cabe aqui no tratamento se na menopausa o endométrio pode ficar espesso, é normal? Assim, na realidade, é por isso que a gente precisa, Precisa da principalmente se a gente está tratando. Bem, depois que a mulher entrou na menopausa, ou seja, depois do 12º mês sem menstruar, a gente espera que ela não apresente mais sangramento, tá certo? Se você não estiver tratando, né, obviamente. Se você não estiver tratando, a gente espera que essa mulher não apresente mais sangramento. Se ela passa a apresentar, não é motivo para pânico, porque perto assim desses 12 meses ainda pode, eventualmente, você ter um sangramento. Mas o ideal é que todo sangramento na pós-menopausa deve ser investigado, tá certo? Por quê? Porque existe o câncer de endométrio, né? O câncer de dentro do útero. E esse câncer de endométrio, a gente precisa estar de olho nele, como o câncer de mama, como outros cânceres. Aí, assim, espessar o endométrio numa paciente pós-menopausada é motivo de avaliação. Pelo menos isso. Não vou dizer preocupação demais, mas a avaliação precisa ser investigada esse endométrio. Com a terapia hormonal, porque o endométrio na menopausa, o endométrio é uma camada de dentro do útero que ela é estimulada pelos hormônios ovarianos. Se a gente tem uma diminuição desses hormônios, a tendência desse endométrio é ficar fino. Então, na pós-menopausa sem tratamento, o endométrio é para ser fino. Se a pessoa está apresentando espessamento endometrial, precisa ser investigado. Com a reposição, a gente tem um aumento do endométrio, não chega a ser um espessamento, né? Mas a gente vai ter um aumento que é fisiológico em resposta ao tratamento. E é por isso que a gente precisa fazer os exames de acompanhamento, onde a ultrassom endovaginal está preconizada, né? A gente faz 6 meses, depois a cada ano, a gente deve estar avaliando toda paciente que a gente opta por fazer terapia hormonal da menopausa, a gente deve ter a segurança de estar fazendo uma terapia que não esteja levando a espessamento endometrial. E é para isso que usa a progesterona, tá certo? A progesterona, ela entra na terapia hormonal única e exclusivamente para proteger o endométrio, né? E a progesterona, ela pode ser usada de forma contínua ou de forma cíclica. Ou seja, tem pacientes que preferem menstruar, continuar menstruando. E aí a gente pode fazer a progesterona só 12 a 14 dias do ciclo menstrual. Há mulheres que preferem não menstruar mais, manter sem menstruação. Aí você faz a progesterona contínua. E aí é importante saber, porque a médica vai dizer a você qual é a dose para uma coisa, qual é a dose para outra. Não são doses iguais, tá certo? De progesterona. Por isso que é importante a gente ter esse acompanhamento. Aqui a gente já responde outra pergunta que talvez a pessoa quis fazer, né, sobre o câncer de endométrio, mas falou prevenção do câncer de ovário, o exame seria o transvaginal, talvez a visualização dos órgãos pélvicos, ele é muito melhor por exame transvaginal, né? Ovário e útero, sem dúvida nenhuma, a ultrassom é um excelente exame, né? E que pela via transvaginal é muito melhor do que pela via pélvica. A gente sempre aconselha a via transvaginal, a não ser que a pessoa não tenha tido relação ainda.
Aqui, gente, a gente não vai, né, analisar, os casos não vai, como é que é, com tanta particularidade. Mas eu vou ler aqui para pegar o gancho de outro hormônio que também é muito famoso na menopausa. 40 anos, aí já entra né, falência ovariana Abaixo de 40, né? precoce, Seria. abaixo de 40, 40, abaixo de 40, aqui tá 40, tá aí Entre a no limite menopausa precoce e a IOP. precoce, é, e FSH alto, em reposição com hormônio idênticos, bioidênticos, né, que a gente estava falando. Estriol, estradiol, testosterona e progesterona, ela não falou a via, né, quais são as vias da testosterona, mas aí eu queria que você comentasse um pouco sobre a testosterona, o papel dela. Estou te colocando no... Não, tranquilo, tranquilo. Ó, a testosterona, a mulher produz testosterona, ponto, certo? A queda da testosterona na mulher, ela não, ao contrário dos hormônios ovarianos, estradiol, progesterona, que tem uma queda mais, é uma queda gradual, mas assim, depois da menopausa ela cai totalmente, né? A testosterona, a gente vai tendo uma diminuição da testosterona ao longo da vida. Ou seja, na menopausa, no período aí de em torno de 50 anos, a mulher não tem uma queda total de testosterona, não, tá certo? Então, a testosterona ela vai caindo lentamente ao longo da vida, tá certo? Até que tem alguns estudos, inclusive, mostrando que ninguém sabe até hoje muito bem porquê, que em torno de 60 anos a testosterona da mulher é até um pouco mais alta do que já esteve, né? A gente não se tem isso muito claro, o motivo disso. Mas o fato é que as mulheres produzem quantidades pequenas de testosterona ao longo da vida. Essa produção vem dos ovários, essa produção vem das adrenais, que são outras glândulas, mas a maior parte dessa produção vem da conversão periférica, ou seja, em outros órgãos, né, pele, tecido adiposo, você vai ter receptor de testosterona e que você tem essa produção dessas quantidades de testosterona. Então, a primeira coisa que a gente tem é que a dosagem de testosterona não é uma dosagem fácil, certo? Porque a quantidade é muito pequenininha na mulher. Então, o primeiro ponto é que a gente não deve dosar testosterona com essas dosagens que a gente tem, com esse laboratório que a gente tem normal, e me lembra que eu fazia até um adendo sobre um estudo, mas de um modo geral, os laboratórios que a gente tem normalmente, a gente não deve dosar testosterona para dar diagnóstico de deficiência de testosterona na mulher. A gente vai dosar testosterona quando a gente definir que quer tratar a síndrome do desejo e excitação sexual, que eu vou explicar daqui a pouco. Se a gente definir, a gente vai dosar essa testosterona basal e depois vai dosar para evitar níveis suprafisiológicos de testosterona, certo? Então, qual é a indicação? Atualmente, 2023, a gente não tem evidências para dar testosterona a uma mulher, a não ser para essa síndrome, que era antigamente a gente chamava síndrome de desejo sexual hipoativo, certo? Que hoje a gente chama de desordem do desejo e da excitação sexual. Que é o quê? O que é essa entidade? Essa entidade, a gente tem 6 critérios diagnósticos, 6, certo? Que a paciente precisa ter pelo menos 3. Que é mais ou menos assim, eu não vou saber aqui decorado, né? Existem umas tabelinhas que a gente faz isso, mas é dizer mais ou menos o seguinte: a mulher não ter a baixa de desejo, a mulher não está disposta, quando excitada, a ter relação, a mulher, quando tem a relação, não consegue ter o prazer, a mulher, quando vê estímulos eróticos, etc., não sentir nenhum desejo. Então, enfim, tem uma série de critérios. E esses critérios devem perdurar pelo menos 6 meses, tá certo? E isso trazer sofrimento para a mulher, certo? Então, a gente tem de ter os critérios, tem de durar pelo menos 6 meses e isso levar ao sofrimento da mulher. Para essas mulheres, você está autorizado a fazer um teste terapêutico com testosterona, de 3 a 6 meses.
Porque a melhora geralmente começa aí a partir do segundo mês, terceiro. Se não melhorar com 3 a 6 meses, a gente deve tirar. Por quê, principalmente? Porque a gente não tem segurança a longo prazo do uso da testosterona. A curto prazo, não parece ter efeito cardiovascular grave, desde que a gente use em concentrações que a gente deixa. Aí sim, a gente vai dosar a testosterona, que a gente vai estar dando, e aí a gente vai dosar a testosterona para avaliar se a gente não está fazendo níveis suprafisiológicos nessa mulher. Então, a gente vai objetivar um nível de testosterona semelhante da mulher mais jovem, tá certo? A mulher no início da fase reprodutiva, assim, a mulher em torno de 30 anos, 40, aí tem as tabelas do nível de testosterona, e a gente vai procurar colocar esses pacientes nesse nível de testosterona. Aí você precisa dosar para avaliar isso. E aí, para essas pacientes em que a gente deixa, não estou falando de bomba, estou falando de testosterona, o uso sério nessa desordem do desejo sexual hipoativo. Para essas mulheres em que a gente consegue deixar o nível de testosterona ali no nível de mulher na fase reprodutiva, a gente tem estudos, tem sim, mostrando que a testosterona melhora desejo, melhora orgasmo, melhora excitação sexual, tá certo? Outros domínios pode não haver melhoria. E orgasmo mesmo é um que tem estudo que mostra melhora, tem estudo que não mostra. Mas, de um modo geral, há uma melhora na satisfação sexual da mulher que usa e deixa nesses níveis, porque também existe uma questão que é ensino, vamos dizer assim. Se você dá muito testosterona, parece ser ruim também para a sexualidade da mulher. Então, efeitos de curto prazo, a gente vai ter acne, vai ter hirsutismo e pode ter ganho de peso com o uso de testosterona, tá certo? Efeitos de longo prazo, a gente não sabe, é uma interrogação, tá certo? Os estudos que avaliaram isso são estudos geralmente de 1 ano, 2 anos, tá certo? Tem estudo maior, tem estudo de 4 anos, mas assim, a gente não tem estudo para avaliar evento cardiovascular, a gente não tem estudo para avaliar, a gente, por exemplo, câncer de mama, a gente vê densidade mamária, a testosterona parece não aumentar a densidade mamária, pelo menos em estudos até 1 ano, né? Mas a gente não tem estudos a longo prazo. Então, a gente pode fazer, eventualmente, nessa condição da síndrome, e uma coisa muito bem delimitada, vamos dizer assim. Não é generalizada, né? Mas, E aí, corrija-me se sim, deixa eu... estiver Sim, errada. por que isso? Quando, em cima de uma terapia estrogênica adequada, quando tiver tudo, quer dizer, Perfeito, por Suzana. cima Você falou uma disso, né? coisa excelente agora, que é essa questão da... Para a gente fazer testosterona, a gente deve estar sempre, primeiro, fazendo a TH convencional, tá certo? A terapia hormonal convencional. E por que essa questão da testosterona em relação a libido, assim? Porque a gente tem, por exemplo, o nível de testosterona, aquele início que eu falei também. Para quê? Por que não serve também dosar? Além do ensaio ser ruim, né? Por que não serve dosar? Porque você pode ter mulheres com testosterona de 1, de 2, que tem a libido, tem desempenho perfeitamente a função sexual. Pode ter mulheres com testosterona de 60 que não. A prova cabal disso é a síndrome dos ovários policísticos, né? A síndrome dos ovários policísticos, grande parte das mulheres tem hiperandrogenismo, né? Tem nível de testosterona Tem elevados. testosterona alta. E a sexualidade das pacientes com síndrome dos ovários policísticos, em inúmeros e inúmeros trabalhos, é provado que é inferior, né? Elas têm mais problemas em relação à sexualidade do que as mulheres de uma forma geral. Então, assim, o nível, não existe um ponto de corte para você dizer, abaixo disso tem testosterona baixa, tá com a síndrome. Não existe. Então, não adianta você dosar para fazer diagnóstico de síndrome. E, principalmente, a última coisa que eu queria dizer, não dosar, principalmente em uso de contraceptivo, tá certo? Que é uma mania que a gente vê chegar paciente, não, porque eu Sim. usei, minha testosterona está muito baixa, usando contraceptivo. Quer dizer, o eixo é inibido, a testosterona vai estar baixa você usando contraceptivo, né? Assim, pode estar baixa.
Então, assim, Sim, que é uma das terapias para síndrome de ovário policístico, para diminuir hiperandrogenismo, né? E aí, exatamente. Exatamente. Aí só a última a- palavrinha que eu ia dizer do trabalho. Existe um tá trabalho bom. bem interessante que foi feito com quase 700 mulheres, eu acho. Mulheres normais, assim, sem nenhuma doença. Eles dosaram os andrógenos, incluindo a testosterona, incluindo outros andrógenos daquele da produção lá local, os 17 oxiandrógenos, e que mostrou que não existe uma correlação direta, é muito tênue a correlação entre desejo. Elas mandavam questionários de função sexual para os pacientes e dosavam testosterona e outros andrógenos nas mulheres. E mostrando mais uma vez, só reforçando, porque dosando pelo melhor método, cromatografia líquida de alta Hum, performance, com espectrometria de massa, e não mostrou que existe uma correlação forte entre o nível de androgênio e a sexualidade, e os questionários. é. A gente está falando em hormônios, né? Que a gente é endocrinologista, mas aqui, assim, se a gente fosse falar do tratamento não medicamentoso de outros profissionais que precisam estar, né? Talvez entrar também aí na jogada, então, psicólogo, sexólogo, para ver se, Sem dúvida, né? né? Assim, Sem dúvida. E cada vez mais a gente não pode resumir a mulher da testosterona, né? Nem a hormônio só, né? A gente sabe que a sexualidade é uma coisa muito mais ampla, né? E envolve muitas outras coisas. Por exemplo, terapia sexual é provado, sem dúvida nenhuma. Fisioterapia pélvica muitas vezes ajuda as mulheres, né? Atividade física, você se manter ativo, a nutrição, a alimentação, é tudo interligado e tudo ajuda a gente a passar, né? Por isso. Inclusive, assim, em relação à terapia hormonal, por exemplo, até para sono, hipnose é uma coisa que é provada, né, cientificamente, que pode ajudar alguns pacientes. Então, assim, eu acho que não é taxar que a mulher tem de fazer TH, a mulher tem de se sentir bem, né? E com isso, a TH está entre algumas das alternativas que podem ajudar a mulher para passar por esse período da vida, tá certo? Mônica, estamos chegando no final, Já? acho que nós vamos ter que correr um Isso, pouquinho já, isso. mas acho que não vão derrubar aqui a live, não. Mas aí comentaram sobre a gestrinona, não sei se estou te colocando muito, gestrinona e tibolona, Ó, então, tibolona é um hormônio sintético que ele tem afinidade em receptor estrogênico, androgênico, glicocorticoide e mineralocorticoide. Ou seja, para aquela mulher que tem diminuição do libido, ele é um hormônio que ajuda muitas mulheres. É uma TH, tá certo? É uma terapia hormonal em que você só precisa fazer esse hormônio porque ela tem proteção endometrial. E aí foi bem estudada. A tibolona é um hormônio que foi bem estudado, que pode ser utilizado. A questão que a gente tem que ter muito cuidado é com fenômenos tromboembólicos, com a tibolona, tá certo? Então, a mulher que tem um maior fator de risco cardiovascular não deve fazer tibolona. Mas um hormônio que pode ser utilizado por causa desse, ele atua em vários receptores que no final a gente tem, vamos dizer assim, uma boa resposta em algumas mulheres. Em relação à gestrinona, a grande questão é a falta de estudos, tá certo? Os estudos da gestrinona são muito antigos, são estudos, a maioria para endometriose, e aí a gente não deve usar gestrinona para fazer reposição hormonal. Mônica, eu queria fazer uma pergunta aqui, mais na minha. Alguma questão para mulheres diabéticas ou A com TH não diabetes é da TH? contraindicado para a mulher diabética, tá certo? As contraindicações absolutas da TH são câncer hormônio dependente, né? Câncer de mama, doença cardiovascular, ou seja, se a mulher já teve infarto ou AVC, não deve, ou tromboembolismo, não deve fazer, sangramento vaginal não explicado, doenças hepáticas agudas. E enxaqueca com aura fica ali naquele borderline do relativa ou do absoluta, mas mais para absoluta. E as relativas, aí a gente vai ter colelitíase, vai ter hipertrigliceridemia, mas se você fizer
oral, transdérmica não vai ter problema. Tem outras contraindicações relativas, mas diabetes não é contraindicação. Agora, você tem de toda paciente, quando a gente vai começar a TH, a gente deve avaliar risco cardiovascular dessa paciente. Se a paciente diabética, muitas vezes ela tem um risco cardiovascular elevado, né? Então, uma diabetes que descompensada, com risco cardiovascular elevado, você muitas vezes precisa dar preferência à terapia não hormonal, certo? Mas aí você deve fazer o ASCVD, avaliar o risco. Se o risco for alto, aí a gente não deve fazer. Mesmo a transdérmica. Se o risco até moderado, você faz a transdérmica, e o risco baixo, você pode fazer a transdérmica com a oral. Mônica, chegamos a 1 hora que ainda vai ter... tem umas perguntas que, infelizmente, não foi possível responder, mas acho que, assim, um panorama bem geral... Acho que eu falei demais, não foi dado. Ah, não, mas você foi convidada porque você é a pessoa mais diretora do departamento de endocrinologia, então, né? Porque você, né, é realmente referência no assunto. Que eu gosto da área. E eu tinha certeza que para você seria assim suave. Não. E bom, aí Mônica, quer fazer alguma consideração final? Antes disso, eu vou deixar aqui, né, que vai ficar gravado aqui no Instagram. Você pode colocar a sua pergunta, né, ou mandar um direct para mim, para a Mônica. Se eu não conseguir responder, eu repasso para a Mônica. E também lá no canal do YouTube. E, Mônica, quer fazer as considerações Só agradecer. Eu finais? acho que, na realidade, passa rápido porque a gente gosta, né? É um assunto que, particularmente, eu me interesso, né, há bastante tempo e acho que a gente tem muito a ajudar, né, nessa transição, as mulheres passarem por essa fase com menos sofrimento, né? Então, essa eu acho que é a mensagem que vai sempre naquela questão de manter uma atividade física, de manter uma dieta saudável, manter, Sim, né, que isso tudo vai fazer com que esse momento de vida da mulher seja atravessado de uma forma mais suave, com menos contratempos. E a terapia está indicada quando estiver indicada, tá certo? Não precisa toda isso. mulher ser tratada, não precisa, né? Eu acho que isso precisa ficar bem claro, aquela individualização do tratamento é fundamental, né? A gente tá de frente para a mulher, ver as preferências, avaliar os riscos, avaliar para poder tomar a melhor atitude, tá bom? Isso, tomem como parceiros, né, dessa jornada aí, dessa transição, um médico, uma médica de sua confiança e outros profissionais, né, que porventura precisem. Não se esqueçam das terapias não medicamentosas, né, da questão da higiene do sono, da atividade física, controle do peso, alimentação, tudo isso, assim, um preparatório barra Sem dúvida, né? percurso dessa fase, né? Poxa, gostaria Gente, de então, agradecer a oportunidade imagina, aí, tá bom? Muito bom lhe ver. foi uma honra e um prazer. E daqui a pouco, né, Vamos nos lá. veremos de novo. Presencialmente, se Deus Não, quiser. não, tá Tá bom, bom. gente. Boa Tchau, gente, noite, boa pessoal. noite. Obrigada aí pela atenção, por ter suportado meu fala-fala. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau, noite. beijo. Tchau, tchau.